E aí pessoal, beleza? Professor Leandro Palha na área mais uma vez. Hoje nós vamos fazer um sisteminha usando PHP, MySQL, Linux, Apache, PHP MyAdmin para conseguir fazer com que você cadastre usuários e também depois acesse usando esses usuários, né? Então, vai ser uma página web HTML que chama o PHP vai consultar uma base de dados em MySQL e essa base de dados vai ser utilizada para fazer cadastro de usuários e também para fazer como posso dizer para vocês, a verificação para o acesso. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu abrir aqui uma outra aba do meu Linux. Vou dar um clear aqui. E aí o que acontece? Eu tenho aqui um diretório que eu vou usar como diretório base. Ele só tem um subdiretório PHP. Eu vou para a raiz dos diretórios só para ter espaço de digitação. A minha máquina já está com acesso à internet, então eu vou conseguir fazer o apt espaço update para fazer uma atualização aí do sistema. A primeira coisa que a gente faz antes de instalar é dar um apt espaço update, não vamos esquecer disso. Vou dar um clear aqui e agora eu posso fazer a instalação do nosso serviço, né? No caso, o PHP já está instalado. Se eu der um PHP espaço -v aqui, a gente percebe que ele está instalado. O Apache já deve estar instalado. Se eu der um systemctl espaço status Apache 2, você vê que está tudo bem. Vou dar um Q de quit para sair, vou dar um clear para limpar a tela, certo? E agora eu vou fazer a instalação do MySQL e vou fazer a instalação do PHP MyAdmin, ok? Para isso eu vou fazer assim, apt espaço install, ok? Espaço MySQL menos na hífen, né? Server, espaço PHP MyAdmin, ok? Vamos ver se está certinho. Apt espaço install, espaço MySQL, hífenzinho, nós menos server, espaço PHP MyAdmin, espaço número de Y, porque aí ele não fica te parando para fazer confirmação, né? O que ele vai instalar aí? Ele vai instalar o MySQL Server, que é o nosso gerenciador de banco de dados, e o PHP MyAdmin, que é uma interface web para facilitar a administração do banco de dados, ok? Vou dar Enter aí e ele vai instalar para nós. Tá? Não deve demorar muito, é um procedimento que não deve realmente demorar muito. Enquanto ele vai instalando, eu vou abrir aqui o browser e vou tentar digitar o meu IP lá da máquina servidora, 192.168.0.24 Glossodir, né? Aquele diretório base que a gente trabalha, vou entrar nele. Na realidade, ele tem um arquivo lá, um index.html, por isso que ele está entrando no sistema direto, mas eu gostaria que ele não entrasse no sistema direto, então eu vou fazer uma outra coisa daqui a pouco. Aqui ele parou aqui na instalação para perguntar qual é o web server padrão, né? O servidor web padrão. Eu vou marcar aqui o Apache, vou dar tab, vou dar OK. Ele está continuando a instalação, ver se vai pedir outra coisa. Está lá trabalhando, né? Enquanto ele está trabalhando aqui, eu vou dar um Alt F2. Deixa eu ver se eu consigo aqui dar um Alt F2 para eu conseguir abrir um outro terminal. Acho que ele não vai deixar, estou tentando dar um Alt. Ele deixou Alt F1, F2, F3, tá. Enquanto ele está fazendo lá em outra janela, eu vou adiantando algumas coisas aqui. Então aqui, o que eu vou fazer? Muito bem. Eu vou
entrar no diretório, cd espaço /var /www /html /guloso dir, vou dar um ls, e esse index.html aqui, ó, ele está sendo carregado automático, né? Está sendo carregado automático quando te carrega essa página. Eu vou só renomeá-lo, vou dar um mv index.html para eu chamar aqui de home.html, ok? E vamos ver no browser se ele parou de carregar, né, automático, ok? Deixa eu ver aqui, maravilha, ele parou de carregar o index.html, era o que eu queria. Eu vou entrar nessa pasta aqui que eu vou jogar os meus arquivos aqui dentro, e por enquanto não tem nenhum arquivo aqui, nem de cadastro, nem de acesso, ok? Bacana. Voltando para o Linux, vou abrir a outra janela. Eu dei um Alt F2 aqui, eu estou com Alt F1, eu estou com essa janelinha aqui, tudo do mesmo Linux. O F2, eu estou aqui. O F3, eu estou aqui. Eu estou com 3 guias abertas, né? 3 terminais abertos ao mesmo tempo no Linux, tá? Está perguntando se eu quero usar esse dpconfig comum. Eu não quero, ele faz uma outra configuração de base aí para o phpMyAdmin, a gente pode estudar isso um pouco, mas eu vou dar no aqui. Se eu pudesse sim, ele ia me ficar fazendo perguntas e credenciais, e eu não quero fazer essas configurações avançadas nesse momento. Então vou tentar instalando o phpMyAdmin na minha máquina, certo? Nós estamos aguardando aí ele fazer isso por nós, certo? Enquanto isso, eu vou aqui aproveitar aqui, vou abrir o terminal de novo, e vamos dar uma estudada, deixa eu dar um clear na tela, vamos dar uma estudada nos arquivos que nós vamos usar, né? Vou entrar lá no CD, no diretório, que é aquele diretório base novo, tem um ls, tem aquele diretório de um backup, eu coloquei os arquivos já lá dentro, CD espaço backup, ok? Vou dar um ls, e esses são os arquivos que nós vamos utilizar, tá bom? Não são todos aí, eu vou até remover esses dois TXT que estão aí a mais, asterisco.txt, estou removendo, né? RM é o comando que remove, né? Apaga, removi, vou dar um clear, vou dar um ls, e os 4 arquivos que nós precisamos para o sistema são esses daí: acessar.php, acesso.html, cadastrar.php e cadastro.html, tá? Vamos dar uma estudada em cada um deles. Começar ali pelo acesso, começar pelo cadastro.html, porque para você conseguir fazer acesso com o usuário, você tem que ter esse usuário cadastrado, certo? Então, como é que é isso? Como é que funciona? Vamos ver? Vou dar um menos espaço, menos L espaço, cadastro.html, ok? É um arquivinho HTML. Muito bem. Vou dar um Enter aqui. E o que nós temos? Né? Nós temos aqui um formulário HTML que está aqui, né, nós verificamos que começou um form aqui, vai terminar lá embaixo com /form, mas esse form ele está chamando um arquivo, ele vai chamar o cadastrar.php, ok? E vai passar alguns campos, né? Vai passar o campo de nome, vai passar o campo de nome e-mail e vai passar o campo de nome senha, ok? Vai passar esses dados para quem? Para o cadastrar.php, certo? Que eu vou deixar o mesmo diretório convenientemente, tá bom? Aí eu vou dar um Ctrl X aqui e analisar um outro arquivo. Clear, vou dar um ls aqui, e aí nós temos o cadastrar.php, que é o que o HTML anterior chama, né? Vou dar um menos espaço, menos L espaço, cadastrar.php, certo? Menos espaço, menos L espaço, cadastrar.php, e vamos
Dá uma olhadinha. Olha só que bacana. O PHP, essas 4 linhas aqui, pessoal, são 4 variáveis. Eu estou colocando valores dessas variáveis, né? Uma variável server name, uma variável username, uma variável password e uma variável dbname. Eu estou colocando alguns valores já. Localhost é padrão, o MySQL vai conseguir entender isso. Vou criar um usuário administrador ANA, vou criar uma senha 123 e eu vou criar um banco de dados até que Osasco, ok? Quando eu estiver configurando MySQL, eu vou fazer essas configurações, vou criar essas configurações. Esse é o usuário para conseguir acessar o banco de dados. Não é um usuário que vai se cadastrar com uma base de dados, é o usuário administrador do MySQL, né? É outra coisa. Aqui embaixo, os campos que estão vindo lá do HTML, nome, e-mail, senha, estão sendo gravados via esse método post aqui para essas variáveis, né? Variável nome, variável e-mail e variável senha aqui no PHP. Aqui na linha 14, o que está acontecendo? Nós estamos criando uma nova instância, né, do MySQL, jogando uma variável ali de connection, né, colocando aí esses nomes de variáveis que já estão gravadas nesse momento. Esse cifrão.com aqui de connection vai servir como nosso controle, ele que vai ser a instância, né, que vai fazer com que a gente consiga trabalhar por acesso de banco de dados. O que vai acontecer? Se tiver erro, é isso que está acontecendo nessa linha 17, se tiver erro, ok? Ele vai para um DAI, que é uma espécie de tratativa de erro, vai me colocar essa mensagem, conexão falhou, e vai dar um código de erro aqui, tá? Vai devolver um código de erro para ele. Caso passe disso, dê tudo certo, né? Nós vamos criar essa variável SQL com um comando MySQL. Isso aqui é um comando MySQL, tá? É um comando MySQL. O que está dizendo aqui? Insira na tabela into, tabela FO, essa tabela vai ter que ser criada, o nome, e-mail e senha. Ele vai inserir com os valores, cifrão nome, cifrão e-mail e cifrão senha, certo? Então ele vai pegar lá os campos que vão estar na tabela do banco de dados, nome, e-mail e senha, e vai colocar respectivamente os conteúdos das variáveis PHP, cifrão nome, cifrão e-mail, cifrão senha. Então, veio lá do HTML, foi gravado nas variáveis PHP e agora ele está transferindo as variáveis PHP para os campos da tabela FO do banco de dados que nós estamos trabalhando neste momento, né? O banco de dados está aqui em cima, né? FATEC Osasco, né? DBName, o nome do banco de dados, ele não foi criado ainda. Estou esperando o MySQL lá ser instalado, né? E o PHP admin também. Se a query baseada nesses dados que foram feitos ali no SQL, né? A variável SQL, forem estritamente verdadeiras, então ele vai dar um eco dizendo que o novo registro foi adicionado com sucesso. Se não for verdade, ele vai dar uma mensagem dizendo que não foi registrado com sucesso, então aconteceu aí algum erro, né? Ele vai tentar dar uma tratativa de erro ali naquela linha 27, tá? Finalmente, a linha 31 fecha a conexão, né? Então essa instância aqui, desse banco de dados que está controlando esse banco de dados nesse momento, está indo para close, que é fechar, certo? Muito bacana, muito legal. Então, o HTML que eu mostrei agora e o cadastrar PHP são os dois arquivos que eu queria mostrar nesse primeiro momento. Eles só vão funcionar quando o PHP MyAdmin e o MySQL estiverem funcionando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha só, eu voltei para o terminal, parece que está instalado, né? Parece que está instalado. E um teste que nós podemos fazer é verificar se o PHP MyAdmin está sendo aberto
lá no browser, né? Então, olha que bacana que você pode fazer aqui. Você pode colocar aqui o IP 192.168.0.24 e colocar lá PHP MyAdmin, tá? É assim que você vai acessar a sua interface PHP MyAdmin, ok? Vou dar Enter aqui e eu estou vendo que ela está funcionando, tá? O meu servidor, né? Ele tem um PHP MyAdmin que você consegue abrir no browser, né? Colocando lá o IP e a palavra barra, né? PHP MyAdmin. Ele está pedindo um usuário e senha. Eu vou precisar de um usuário e senha administradores. Vou precisar de um usuário e senha administradores. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse usuário e senha administradores no PHP, na máquina Linux, né? Para isso, eu vou acessar o ambiente MySQL. Então, eu vou fazer assim, MySQL, espaço, -u, espaço, root, que é o administrador aqui da máquina, -p, estou dando enter, ok? E vou colocar aqui a senha. Vou colocar a senha aqui. E reparem agora que nós estamos em outro ambiente. Se vocês olharem aqui, o prompt mudou para MySQL. Nós estamos agora no ambiente de comandos do MySQL. Estamos em outro ambiente de comandos, né? Isso é uma coisa muito interessante. Nós estamos agora no ambiente de comandos do MySQL. E vamos ver o que nós podemos fazer aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. E aí o que acontece? Vamos lá. Eu vou aqui criar o usuário ANA, né? Porque se vocês se lembrarem, vou até dar uma olhada aqui de novo, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo só aqui. Aí. Se vocês derem uma olhadinha aqui em cima, o usuário administrador é ANA. E eu vou ter que colocar a senha 123. Tá? Então, eu estou indo lá no ambiente MySQL e vou dar aqui o comando para criar o usuário ANA. Create user, espaço, o nome do usuário entre apóstrofes. Então, ANA, fechei apóstrofes, arroba, entre apóstrofes, a máquina local, daí local host, fechei apóstrofes, certo? Vou dar um espaço, vou colocar lá identified, ok, e a senha, identificado by, e a senha, né? A senha 1, 2, 3, certo? Fechei aqui e vou dar ponto e vírgula da sintaxe do MySQL, beleza? Estou dando um Enter, ele não deu qualquer erro, tá? Query OK. E agora eu preciso dar direitos para esse usuário, eu preciso dar direitos para esse usuário, que esse usuário foi criado, mas ele ainda não é um usuário que tem os poderes que precisa, tá? Não tem os poderes ainda que precisa para conseguir administrar lá no PHP MyAdmin. Ok, vamos lá então. Eu vou fazer assim, colocar assim, comando grant, espaço, all, privileges, ou então garantir, né, ou permitir dar, né, todo o acesso ao tudo, né, asterisco, ponto asterisco, para o usuário ANA, entre apóstrofes, ANA, arroba, na máquina local, localhost, fechei apóstrofes, certo? E with
garantir aí de ser opcional, né? Com as opções, todas as opções ativas. Beleza, vou dar uma checada. Grant all privileges on asterisco, ponto asterisco, to o novo usuário que é Ana, na máquina local, né, olha os apóstrofos ali, importante, espaço with grant option, ponto e vírgula, enter, ok? Não acusou qualquer erro, e então tá legal. E para ele carregar essas configurações, nós vamos dar um flush privileges, ponto e vírgula e enter. Muito bem, tá? Parece que está legal. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar entrar como usuário Ana lá no PHP admin, certo? Vou colocar aqui Ana e vou colocar a senha 1, 2, 3. Vou executar. Muito bem. Consegui entrar no ambiente de administração do PHP admin. O que eu vou fazer? Eu vou em banco de dados e vou criar um novo banco de dados. Se vocês se lembrarem lá do arquivo, o banco de dados se chama FATEC Osasco, certo? Vou criar, beleza. Aí eu vou aqui em criar tabela, eu quero 4 colunas mesmo, então tá ótimo. E eu vou criar tabela que eu vou chamar de tabela FO. Vou executar e vou fazer aqui os campos, né? Criar os campos dessa tabela, ok? Vou criar um campo ID, vou deixar do tipo inteiro, ok? E aqui eu vou deixar como alto incremento, esse AI aqui é de alto incremento, e vou executar, ou seja, ele vai numerar automaticamente, né? Muito bacana. Criar o campo nome, vou deixar em varchar o tipo do campo, porque vai tanto texto quanto nome, enfim, como número, né? E vou deixar aqui para 50, tamanho dele. E-mail, vou deixar aqui também em varchar, ok? E vou deixar aqui no tamanho 60. E, finalmente, a senha, eu vou deixar também em varchar, o tipo, e vou deixar com o tamanho 10, certo? Beleza? Ctrl menos aqui, só estou diminuindo o tamanho aqui da minha área aqui do browser e vou salvar, ok? Então a tabela está salva via PHP MyAdmin. Voltando lá no Linux, no ambiente MySQL, nós vamos ter condições de verificar se a tabela foi realmente criada, né? Muito bacana. Eu vou orientar o sistema a utilizar o banco de dados FATEC Osasco, então eu vou dar o comando use FATEC Osasco, ponto e vírgula, e aí ele diz ali que mudou, né, a base de dados, então agora ele assumiu, nós estamos trabalhando no banco de dados FATEC Osasco, né? Vamos verificar aqui uma coisa. Muito bem. Agora que você já está no banco de dados FATEC Osasco, você pode dar o comando show tables, ponto e vírgula, ele mostra a tabela que nós criamos também, né? Tabela FO, né? A tabela que nós utilizamos, que nós criamos lá via PHP MyAdmin, ok? Vamos verificar se está funcionando. Nós vamos no browser e vamos verificar se está funcionando o sistema, né? O que eu vou fazer? Eu vou, como os arquivos já estão, né, lá, né? Então aqui eu tenho esse PHP que é o cadastrar PHP, e eu tenho também o
meu cadastro.html, que chama, na verdade, o cadastrar.php, eles estão nesse caminho lá no subdiretório backup, né? Eu vou direto para lá, sem mudar de lugar, para facilitar a nossa vida. Então, vou no browser, vou aqui a pasta backup, já tem os 4 lá, certo? Vou tentar o acesso o cadastro.html e eu vou fazer um cadastro de um novo usuário, certo? Digamos que a gente vai fazer o cadastro. Maravilha, então vamos lá, vamos pensar aqui, vou colocar um nome bacana, digamos Josefa, com e-mail josefa@best.local, ok? E a senha vamos dizer que seja 1, 2, 3, 4, 5, ok? Cadastrar. Ele diz que o novo registro foi adicionado com sucesso. E aí o que você pode fazer é lá no seu Linux e você pode dar esse comando aqui. Selecione tudo da tabela FO, né? E Enter. Beleza? O que você vai ver lá é que o seu usuário Josefa foi cadastrado. Eu tinha feito um de teste, foi cadastrado o usuário Josefa aí, né? Vamos cadastrar mais um. Vamos lá. Vou lá no meu sisteminha. Certo? Vou voltar aqui e vou cadastrar o usuário, digamos, resetar aqui, né? Um refresh. Vou cadastrar o usuário, digamos, Gertrudes. E vou colocar um nome, um e-mail para ela, g@test.local. Vou dar uma senha para ela, 1, 2, 3, e vou cadastrar, certo? Novo registro adicionado com sucesso, e quando você olha lá no seu ambiente MySQL e verifica com esse comando, né, select asterisco from tabela FO, você verifica tudo lá da tabela FO. E aí você consegue ver que realmente o usuário Gertrudes foi acrescentado na base de dados, ok? Bacana, né? Para sair do MySQL, ambiente MySQL, você pode dar o comando exit de sair, ele dá um byzinho, tchauzinho para você. Então hoje nós fizemos essa primeira parte de cadastro, né, usando o banco de dados, e na segunda parte nós vamos fazer o acesso usando esses dados, tá bom? Um abraço para vocês e vamos que vamos. Valeu!